Deus. Graça e paz, amados. Para nós é uma honra estarmos aqui novamente para poder compartilhar a palavra junto com os irmãos. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam nessa noite e os irmãos que já congregam conosco também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amados, agradecer a Deus pelo culto de ontem. A célula ontem que fez o jantar foi a célula do Flávio. Quantos gostaram do jantar e da glória a Deus? Foi uma feijoada, né? Assim como a célula dele gosta mesmo de fazer os banquetes, né? Então foi uma feijoada maravilhosa. Parabéns, meu Flávio. Deus continue te usando para ganhar almas, para cuidar delas e continuar dando trabalho para o inferno, que essa é a sua função, amém? Louvar a Deus também pela vida da pastora Jo. Toda vez que a gente for ter um jantar ali, amados, você vê ali aquela cozinha praticamente montada, né? Lembrar dela por quê? Porque ela foi aquela que, né, foi a mãe ali da cozinha. Porque a maioria do pessoal que trabalha aqui conosco são a maioria jovens. Então nós ficamos aqui uns 2 anos mais ou menos, né, comendo um pratinho descartável, ou mais de 2 anos, né? E aí ela chegou e o Vinícius junto com ela foi trabalhando e hoje quando nós vamos ali naquela cozinha, nós vemos ali já uns pratos, algumas coisas organizadas. Eu gosto sempre de falar, glória a Deus pela vida da pastora Jo. Quantos podem falar isso? Glória a Deus pela vida da pastora Jo. Amém. Porque Deus usou ela para isso também, em nome de Jesus. E é uma bênção. Amados, nós vamos estar compartilhando hoje da palavra do Senhor, aqui no texto de Mateus, capítulo de número 3. Se eu puder abrir para a gente poder estar compartilhando. Mateus, capítulo de número 3, no verso de número 13 em diante. Mateus, capítulo 3, verso 13 em diante. Hoje nós vamos estar compartilhando, dando continuidade sobre aquilo que nós compartilhamos na semana passada, sobre justiça de Deus. Só que especificamente hoje nós vamos estar falando sobre essa justiça de Deus no chamado. Repete isso comigo, diga assim: a justiça de Deus no meu chamado. Quantos aqui foram chamados? Dá uma glória a Deus. Quantos aqui foram chamados? Dá uma glória a Deus bem forte. Amém. Nós cremos, amados, em 2 verdades muito que nós temos que expressar ela em todo o tempo na igreja. A primeira verdade é que Deus agora, Ele não habita mais em lugares feitos por mão humana, né? Hoje a habitação de Deus é quem? Vira para esse irmão que está do seu lado aí. Esse irmão aí é a habitação do Senhor, né? Automaticamente quando Deus, ali na 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, fala assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Ou seja, nós agora somos a habitação de Deus. É por meio de nós, né, que Deus faz a obra dele. É por meio de nós que Deus opera a vontade dele na terra. Por meio de nós que ele vai expressar a vontade dele. Então nós acreditamos nessa realidade, né, que cada um de nós, automaticamente, quando Deus veio habitar em nós, nós nos tornamos ministros. O que é ministro? Agora nós temos um ministério, nós temos um chamado, nós fomos chamados por Deus para poder cumprir, né, a vontade dele, ministrar sobre a terra, ministrar sobre cada pessoa e assim cumprir toda a vontade dele aqui na terra. Você crê nisso, sim ou não? Diga glória a Deus. Amém. Então, se você crê nisso, então eu tenho certeza então que você foi chamado, né, chamado por Deus. Você tem alguma coisa para você fazer aqui na terra que Deus confiou na sua mão. Tem alguma coisa para você cumprir na terra que Deus separou para você, especificamente. Então eu quero compartilhar sobre isso, sobre essa justiça de Deus no meu chamado. Como que vai ser a aplicação dessa justiça de Deus no meu chamado. Amém? Quantos entendem? Diga glória a Deus. Vamos ler o texto aqui, Mateus, capítulo de número 3, verso 13 a 16. Olha o que diz. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti,
e vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora. Vamos repetir, diga assim: deixa por agora. Pois assim nos convém. Vamos repetir, diga: pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Continua aqui, ó. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Glória a Deus. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Glória a Deus. Como é bom, né? O Senhor Vinícius ministrou. Como é bom Deus se alegrar conosco. Como é bom Deus estar alegre conosco. Deus estava tremendamente alegre com Jesus. A palavra fala que Ele manifestou isso falando: este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Quantos querem ouvir isso também? Amém. Amados, então, eu quero começar aqui com uma história que o pastor ele também me contou. Ele fala assim que uma certa vez, em uma manhã de domingo, né, uma mãe, ela acordava o seu filho. O filho estava bem sonolento, ele estava indisposto e queria alongar-se na cama. E a sua mãe insistia: vamos lá, acorde, senão perderá o horário. O jovem argumentava: me dê apenas um motivo para que eu levante, me dê apenas um estímulo. Disse a mãe: hoje tem culto, não podemos atrasar. Disse o jovem: um motivo apenas, afirmou a mãe: você é o pastor da igreja que nós vamos cultuar. Glória a Deus. Mas por que eu trago essa ilustração aqui? Porque este fato é o nosso estímulo. O nosso estímulo, ou seja, a razão, assim como nós temos compartilhado muito aqui, a razão da nossa existência fala diretamente sobre essa chamada, né? A razão de nós estarmos aqui e o estímulo do nosso coração de estarmos aqui e vivermos a plenitude de Deus deve ser em nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, né? Alcançarmos aquele lugar que Deus quer que nós venhamos alcançar. E para isso, de fato, vai exigir muito de nós. Como vai exigir de nós? Porque exigiu muito de Jesus. Exigiu muito do Senhor Jesus trilhar toda a jornada e chegar aonde Deus havia preparado para ele chegar. Se exigiu muito dele sendo Deus, né, com certeza vai exigir muito de nós também, né? Vai exigir uma grande parcela daquilo que nós somos. Vai exigir, assim como foi falado esses dias aqui, vai exigir o nosso tempo, vai exigir o nosso foco, o nosso alvo, vai exigir nossa força, o nosso vigor, agora que nós estamos ainda jovens. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque eu creio que nós ainda estamos muito jovens. Eu vou ter filho agora, calcula isso. Tenho muito ainda para fazer nessa terra. Então, vai exigir muito de nós, né? Eu quero te perguntar: e essa exigência, né? E esse caminho, você está preparado para trilhar ele? Né? Você tem o suficiente, ou você é suficiente para cumprir a chamada que Deus exigiu de você? Né? Porque quando, por exemplo, eu vou trabalhar, aí eu falo: olha lá, eu vou fazer tal serviço. Aí eu falo: então eu preciso de uma pá, de uma enxada, né? E de um cano X. Eu exijo as ferramentas que eu vou trabalhar. Então, quando Deus teve a necessidade de cumprir algo na terra, será que se é que nós podemos falar que Deus teve uma necessidade? Quando Ele requereu você, Ele me requereu, ou seja, Ele permitiu que nós venhamos a existir para que nós pudéssemos satisfazer essa necessidade do ministério dele aqui na terra. Então é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque a nossa chamada, amados, ela deve ser o nosso maior estímulo. Deve ser aquilo que nos estimula a levantar da cama. Deve ser aquilo que nos estimula, de fato, de verdade, a acordar, né? Assim como esse jovem, ele falando para a mãe dele: ah, mãe, né, eu estou sonolento, eu precisava dormir mais, né? Vai ter um culto. Ah, eu queria ficar um pouco mais aqui, me dá um estímulo. Ah, você que é o pastor, você que vai pregar lá hoje, como é que vai fazer?
Opa, então calma aí, vou ficar de pé e vou fazer o que tenho que fazer. Então, o nosso estímulo deve ser a nossa chamada, ou seja, agradar o coração de Deus, agradar o coração do Senhor. E como nós relatamos na semana passada, amados, nós observamos que a justiça de Deus, ela opera nos salvando. Vamos repetir, diga assim: a justiça de Deus operou na minha salvação. Por quê? Porque nós não somos salvos por causa das nossas obras. Se nós vendemos tudo que nós tivermos, amado, e darmos para os pobres, se assim, e se ainda faltar dentro de nós fé, né? Se ainda faltar dentro de nós uma fé que vai em direção ao Senhor, que declara que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não vai adiantar nada. As portas dos céus não vai se abrir para nós. Ou seja, o que fez as portas do céu se abrir para nós foi Jesus Cristo pendurado naquele madeiro, cumprindo o propósito que Deus tinha feito para ele cumprir. Isso que abriu as portas dos céus. E a justiça de Deus operou nisso, porque lá em Efésios 2:8 fala, do 8 em diante fala: vocês não são salvos pelas obras, né? Vocês são salvos pela graça, mediante fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Mas nós também compartilhamos na semana passada que também a santificação, ou seja, o processo que colocou em nós um desejo de viver a vida de Deus, né? Um desejo de viver aquilo que Deus tem preparado para nós, e não mais andar no mundo e desfrutar dos prazeres do mundo. Isso também foi uma operação de Deus. Não foi por nós. Não é porque o pecado, né, deixou de ser gostoso para nós, né, porque nós não queríamos mais. Não. É porque Ele veio, tocou em nós, e agora nós fomos tão constrangidos pelo amor dEle, que nós não queremos mais entristecer Ele. Nós queremos agradar Ele, vivendo para Ele e vivendo diante dEle. Então a santificação também é uma obra completa de Deus. É uma obra que veio totalmente da mão dEle. Não tem intervenção sua. Não foi porque você não quis mais aquela vida. Foi porque dentro de você, o seu coração, as suas vontades mudou. Deus operou algo aí, que muitas vezes você fala que é seu, mas não é seu. Foi Deus que fez isso. Você reconhece isso também? Diga glória a Deus. Mas nós também observamos, amados, e também falamos na semana passada, que também viver ministerialmente também vai ser uma operação da justiça de Deus. Ou seja, como que nós vamos suportar tudo que nós temos que suportar, né? Esses dias eu andando com o Hudson, né? E às vezes eu converso com o Júlio também, né? Como que nós vamos suportar tudo que nós temos que suportar? Como que você vai suportar, né, as pessoas que Deus enviar para ficar perto de você? Como que você vai, né, conseguir ganhar as almas que você tem que ganhar para o Senhor? Como que você vai conseguir liderar, né, as células que Deus colocou na sua mão? Como que você vai conseguir liderar a igreja que Deus colocou na sua mão? Como que você vai conseguir orar? Como que você vai conseguir jejuar? Da onde que vai vir esses estímulos? Da onde que vai vir essas coisas? Nós observamos também na semana passada. Isso também é fruto da justiça de Deus. Deus também é que nos separou. Deus também é que nos colocou em cada lugar, né? Em cada lugar, para uma função distinta. Deus também é que nos colocou em cada lugar, e não somente nos colocou, mas também nos capacitou para podermos viver esse lugar. Deus foi que operou essas maravilhas, né? Então também viver ministerialmente vai exigir da justiça de Deus. E se você disser: ó, pastor, mas eu sou um cara mesmo, eu desenvolvo, eu tenho as habilidades, você vai ser abatido até no pó, para que você reconheça Deus na sua vida. Por quê? Porque não tem como ninguém viver o ministério, né? Não tem como ninguém viver para Deus por si. Só há como nós vivemos para Deus se Deus intervir e tocar em nós e nos dar força para nós vencermos essa vida espiritual. Quantos entendem isso? Eu quero te fazer uma pergunta aqui em nome de Jesus. Quero começar fazendo essa pergunta.
Você foi chamado ou você é um voluntário na obra de Deus? Quero começar fazendo essa pergunta. Você foi chamado ou você é um voluntário na obra de Deus? Que nós precisamos compartilhar esse ponto. Eu queria que os irmãos abrissem aqui em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, o verso de número 29 e o 30. Quantos encontrar, digo amém, bem forte o Senhor. Amém. Glória a Deus. Como está escrito: pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Quem aqui foi conhecido do Senhor? É conhecido do Senhor? Dá uma glória a Deus. Fala aqui que aos que Deus conheceu, né, a esses Ele chamou. Deus primeiro, amados, Ele nos conheceu e viu, observou e nos chamou. Depois que Ele nos chamou, Ele nos justificou e nos glorificou, né? Até esse glorificou está no verbo no passado aqui, né? Só que é no futuro. Nós vamos viver a glória de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Então, aqui fala claramente que a vontade de Deus, né, expressa nesse texto aqui, é que Jesus não fosse mais o primogênito. Quem que é o primogênito? O primeiro, o único, na verdade, né? O único. Na verdade, não o primogênito, unigênito. Quem que é unigênito, né? Unigênito é o único, o primeiro. E a vontade do Senhor é que Ele Jesus deixasse de ser o primeiro, né? Na verdade, o único, e passasse a ser o primeiro. O primeiro de quê? O primeiro dentre a grande geração dos filhos de Deus. E de fato, amado, Ele diz que quando Ele nos conheceu, Ele nos predestinou. O que é isso? Predestinou. Ele preparou um caminho que vai chegar nesse lugar. Qual que é o lugar que Ele predestinou cada um de nós que estamos aqui hoje? Nós sermos iguais a Jesus Cristo. É pesado o negócio. Mas a vontade de Deus é que em nós seja forjado o caráter de Cristo. Amado, sabe qual que é a parte de Cristo assim, que me chama muita atenção? Ele foi diligente. Ele não vacilou no caminho. Ele foi fiel até o último dia. Foi fiel até a morte. E olha que a morte dele não foi câncer, né? Não foi doença do coração, foi morte de cruz. Foi ser pendurado em madeira. E a palavra fala que ele foi fiel até o final. Então a vontade de Deus é nos moldar, nos preparar para que nós sejamos, assim como Ele foi, fiel até o final, né? Ele cumpriu todo o chamado dele. Ele não parou na metade do caminho, Ele não fez uma parte do chamado dele. Ele cumpriu todo o chamado dele. Então a vontade de Deus é que nós também venhamos cumprir todo o nosso chamado. A vontade de Deus é que nós venhamos iniciar. A vontade de Deus é que nós venhamos trilhar e nós venhamos chegar e ter o prazer de falar igual o apóstolo Paulo falou lá em Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu posso falar isso da minha mãe. Posso falar isso também do meu padrasto. Eu posso falar isso do Leonardo Ribeiro, do Charles Spurgeon. Mas eu te pergunto, nós já podemos falar isso? Há uma longa jornada pela frente para nós. E sabe o que está esperando? O Senhor está nos esperando lá no final. Então essa pergunta, ela é uma pergunta prática. O que você está fazendo aqui na igreja? Como que você está vivendo sua vida na igreja? Como voluntário ou como chamado? Porque tem diferenças que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando olhamos para essa igreja aqui, a Igreja Geração Santa, né? Meu olhar como pastor, eu já noto uma sabedoria dessa igreja. Essa igreja,
ela está caminhando em direção ao conhecimento espiritual e à clareza com relação ao chamado. O que nós notamos inicialmente? Que inicialmente a maioria dos irmãos que estavam aqui e que estão aqui não sabiam qual direção deveriam tomar. Só que agora nós vemos que há um romper disso, né? Nós vemos que os irmãos têm ouvido mais sobre isso, têm gerado um coração mais desejo disso, e nós temos visto que tem havido uma migração do voluntário. Ou seja, o que é o voluntário? O voluntário é eu estou aqui para o que você precisar. Há uma migração do que? O eu estou aqui para o que você precisar, para o chamado. Ou seja, Deus me fez para isso. E essa migração é boa. Essa migração, para nós como pastores, como líderes, é algo que nós almejamos. Porque todos nós temos que saber onde nós vamos chegar. Jesus sabia que a função dele era morrer na cruz, e ele foi até o final desse lugar, né? Nós sabemos que todo homem que foi chamado deve saber aonde deve chegar, e deve buscar isso no íntimo do seu coração, todos os dias. Então essa migração, ela é ótima, ela é excelente. Há uma migração na nossa igreja, de alguém que é voluntário, para pessoas que receberam um chamado, ou seja, estou aqui para poder fazer o que precisarem. Estão trocando para quê? Eu estou aqui porque Deus me chamou para fazer isso. Quantos entendem isso? Pode dar uma glória a Deus. Quando nós somos voluntários, amados, nós temos algumas atitudes que eu quero falar elas aqui para ver se você é voluntário ou se você está aqui por causa do seu chamado. Primeiro, uma das atitudes quando somos voluntários, o poder de fazer ou não fazer está em nossas mãos. Isso é muito importante. Quando nós somos voluntários, eu que decido se eu faço ou se eu não faço, se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Fica na minha mão quando eu sou voluntário, né? O Charles Spurgeon, na verdade não Charles Spurgeon, tem uma outra frase muito poderosa. Martinho Lutero falou ela. Ele disse assim: olha, se você puder ir para a sua casa, sentar na sua casa e permanecer na sua casa tranquilo, né? Vai para a sua casa, liga a televisão e permanece lá tranquilo. Agora, se você for para a sua casa e sentar lá de frente da sua televisão e sentir-se uma cobrança no seu coração por não estar realizando a obra de Deus, então volta e vai realizar a obra de Deus, porque Deus já te chamou para isso. Então, o voluntário, amado, ele está assim: não, agora eu estou querendo. Mas agora eu não estou querendo não, né? Vamos pregar. Agora eu estou muito com vontade não. Qual que é a igreja mesmo que vai pregar? Quantas pessoas que vai ter lá mesmo? Beleza. Não, agora não, né? O que foi chamado, né? O chamado, ele é diferente. O voluntário, eu decido se faço ou não. O meu chamado fica condicionado a mim e a minha justiça. Ou seja, é eu que estou no comando, é eu que estou no controle, se eu quero ou se eu não quero, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. O chamado é diferente. O chamado gera um encargo. Diga comigo, encargo. O que é o encargo? O encargo, amado, é um compromisso. É um compromisso. Se você falhar no compromisso, que é isso? Se você falhar no seu trabalho, você vai ficar totalmente incomodado com isso. Se você falhar no compromisso que você marcou, né? Igual aqui tem uns adolescentes aqui que estão começando a sua vida, né? O seu ministério do amor, né? Então, se eles falharam no compromisso com o ministério do amor, vai haver um buraco dentro do coração dele. Então o chamado gera um encargo, tem um compromisso nisso, né? Não é se eu quiser, não é se eu estiver bem, não é se eu estiver em condições, não. Te pergunto, quantas vezes eu vim ministrar aqui com a minha alma totalmente esmagada,
Quantas vezes eu vim ministrar aqui com meu coração totalmente ferido? Por quê? Porque Deus me chamou para isso, independentemente da situação que eu tiver. É sério. É sério. Eu não posso ser voluntário. Eu preciso viver o meu chamado. Continua aqui então. Os voluntários agem como se estivesse fazendo um favor, prestando uma ajuda para a igreja. Eu vou fazer isso, contribuir com a igreja. Fazer isso, contribuindo com a igreja. Eu quero dar uma contribuição aqui para a igreja. Calma aí. Quantos aqui são chamados? Você é parte dessa igreja então. Tem uma parte que Deus te chamou para cá para você fazer. Se você tem uma chamada, você não vai ficar satisfeito enquanto você não fazer isso. Quantos entendem isso? Quem tem um chamado sabe que Deus conta com ele. Vê para o seu irmão e fala assim: você foi chamado? Saiba então, Deus está contando com você. Você pisar o pé no céu e vai falar: e aí, fez? Ixi, calma aí, Deus, não estava preparado para isso. Calma aí, Quantos entendem isso? Dá uma glória a Deus. Mas aqueles que são chamados se submetem ao corpo de Cristo e nunca conseguirão ficar longe do lugar que Deus havia escolhido para si. Chamados servem debaixo da agonia, das aflições, do dia bom ou do ruim. Servir a Deus é a razão da existência. Amado, tem um texto aqui que Deus é maravilhoso demais. Quero compartilhar com os irmãos o texto de Mateus, capítulo número 11, verso 2 ao 5. Mateus, capítulo de número 11, verso 2 ao 5. Vamos lá, olha o que diz. João, ao ouvir na prisão, diga assim: prisão. Onde João estava? Na prisão, preso. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes: és tu que havia de vir, ou devemos esperar outro? Diga comigo: é o Senhor que havia de vir, ou devemos esperar outro? Vou ler o verso 4, que diz: respondeu Jesus: ide, anuncia a João as coisas que ouves e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Amém, amados? Sabe o que é esse encargo que nós estamos falando? Quando a pessoa é chamada, ela tem um compromisso muito grande, um compromisso que ela não consegue deixar para trás. É o compromisso de João. Você tem noção do que esse homem estava passando aqui? Esse homem estava preso. Ele sabia da dureza do coração daqueles líderes daquela época. Ele sabia que a morte já estava perto dele. Ele sabia que ele não iria sair daquele lugar vivo, ao menos que o ministério dele já tivesse cumprido. Ele sabia, amados, que aquele povo era um povo ruim, né? E como nós sabemos, no futuro demonstra a crueldade deles quando a cabeça desse homem é cortada e é servida numa bandeja, numa festa. Calcula você estando numa festa e alguém vir com uma bandeja com a cabeça de uma pessoa sangrando, né? E todo mundo: ei, você está doido? Você tem noção do que é isso? Isso é uma crueldade, amados, que nem nós conseguimos medir o grau dessa crueldade. Esse lugar era onde João estava. Só que qual que era a preocupação de João? Qual que era a preocupação dele? Será qual jeito que eles vão matar? Essa era a preocupação dele? Será que vai ser de que forma que eles vão matar? Vai me colocar pendurado numa cruz, né? Vai me cortar o fio da espada, como foi com o Tiago, vai me serrar o meio. O que eles vão fazer comigo? Não era essa a preocupação dele. O povo chega lá para conversar com aquele homem, ele chega, senta e fala: volta lá em Jesus. Para quê, João? O que você quer com ele? Pergunta se é ele.
aquele a qual eu deveria esperar? Ou se eu tenho que, estou falando aqui nas entrelinhas, ou se eu tenho que dar um jeito de sair daqui e continuar esperando Ele? Encargo. Fala para Ele, é Ele mesmo, eu cumpri o meu chamado, eu cumpri minha chamada. Vai lá, volta lá, pergunta para Ele. Porque se eu não cumpria, eu vou começar a clamar a Deus. Ele já abriu a cadeia uma vez, Ele vai abrir de novo, mas eu vou sair daqui e vou fazer o que Ele quer que eu faça. João estava preocupado para saber se era Jesus, porque ele havia ouvido. Depois você pode ler lá no livro de João mesmo, ali tem uma jornada onde ele fala claramente que Deus havia falado com ele, que a missão dele era preparar o caminho para Jesus. O chamado de João era de ministrar um evangelho duro, falando para o povo se arrepender, falando para o povo mudar a jornada, o caminho. E a missão dele era que quando Jesus viesse, ele já houvesse batizado uma multidão de pessoas nas águas. E quando aquelas pessoas ali tivessem batizadas nas águas, era a hora delas receberem o batismo do fogo, que não estava sobre a mão dele, estava sobre a mão de Jesus. Então a preocupação daquele homem, mas calma aí. Então aqui tem uma crise psicológica. Por que uma crise psicológica? Está preso, sofrendo uma pressão, né? Sofrendo um espírito de opressão sobre ele, carregado, né? Arrastando. O que ele poderia fazer? Dar um jeito, pelo amor de Deus, né? De fazer alguma coisa por mim nesse lugar. Não, ele fala, vai lá e volta lá e conversa com Jesus. Vê se é ele mesmo. Aí Jesus fala o que para ele? Volta lá e avisa para João essas coisas aqui, né? O evangelho está sendo pregado aos pobres. Os cegos já estão vendo, né? E os coxos já estão andando. Em outras palavras, para quem já tinha conversado com Deus, já sabia o que era para cumprir. Em outras palavras, o que você tinha que fazer já está cumprido. O que você tinha que fazer, você já fez. Aí, qual que é lá dentro da prisão a atitude dele? Desespero. Não, amado, descanse. Esse é o meu estilo. Cumpriu? Cumpriu. Pronto. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero te fazer essa pergunta para você, para nós iniciarmos isso aqui, sabe por quê? Porque é muito importante que você defina dentro do seu coração se você é um voluntário aqui ou se você foi chamado. Porque se você é um voluntário, amado, você está aqui, né? E vai estar aqui como alguém que está nos visitando. Alguém que está visitando não paga energia, não paga água, não paga luz. Pelo menos lá em casa funciona assim, dizendo isso aí. Alguém que está visitando não paga nem o almoço, nem a janta. Eu vou dar banquete. Agora, se é chamado, então eu tenho uma parte desse negócio. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um irmão, eu sou um filho, eu sou um irmão que abraça, que acolhe. Tem uma parte que é minha. E o que vai definir isso são as insatisfações do nosso coração, porque se houver uma conformidade no meu coração, se não houver um anseio, né, se não houver uma parte que me incomoda, então há uma conformidade. Mas se houver uma parte que me incomoda, amado, então eu preciso definir isso como chamado. Aí eu quero te perguntar isso: você é um voluntário ou você é alguém que foi chamado? Amado, o chamado nos traz um encargo que excede situações. Olhemos para os discípulos de Jesus surrados, apedrejados, açoitados, afligidos, e o Evangelho avançando e crescendo. Vamos ler aqui Atos capítulo 8. Atos capítulo de número 8, verso 4 e verso 5. Olha o que diz: os que porém andavam espalhados
iam por toda parte, pregando a palavra. Descendo Filipe de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E os espíritos imundos saíam, os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aqui, amados, fala sobre a perseguição do apóstolo Paulo à igreja, mas ao mesmo tempo fala sobre a morte de Estevão. A igreja aqui, ela estava já toda espalhada, né? Vamos supor que alguém entrasse aqui, né, e pegasse, deixa eu ver quem aqui, um Estevão, né? Pegasse qualquer um dos Estevãos que tem aqui e matasse, e falasse: olha, matei, sangue escorrendo aqui, né? E tristeza e sofrimento. E no outro dia, o Saulo lá que matava olhasse para qualquer um de nós e falasse assim: agora vai ser o seu, agora é a sua vez, vou te pegar onde for. Aí a igreja espalhou, ou seja, foram sumindo. Por quê? Estou fugindo de quê? Fugindo porque o povo está querendo me matar, vou fugir. Enquanto eles fugiam, qual que é o sentimento de alguém que está fugindo? Primeiro, sai de casa. Acabou a sua zona de conforto. Qual que é o sentimento de alguém que está fugindo? Aflição. Não tem direção, não tem rumo, está fugindo. Qual que é a situação de alguém que está fugindo? Medo, por quê? E se me encontra? Só que esses sentimentos não foram suficientes para barrar o encargo que estava no coração daquele homem. Por quê? Porque enquanto eles fugiam, eles anunciavam o Evangelho, e onde eles chegaram, o Evangelho era sendo pregado e a glória de Deus sendo manifestada. Vamos falar da glória de Deus por isso. Vem para o seu irmão com carinho aí e fala para ele assim: ó, o chamado nos leva a executá-lo, independentemente da nossa condição psicológica ou natural. Glória a Deus. Há princípios que envolvem ele, mas nós não podemos pará-lo por besteira. Pastor, mas tem hora que o seu chamado é maior que você. Amém? Quantos entendem isso? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, e nós também vamos compartilhar hoje sobre o chamado nos capacita a representar Deus. Vou voltar para o texto que nós iniciamos hoje. Você observou bem esse texto que nós iniciamos ele aqui? Você observou ele claramente? Vou ler para você de novo. É o Mateus capítulo 3, verso 13 ao 16. Olha o que diz aqui. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém. Então, amados, o chamado de Deus, ele nos capacita a representar Deus. Por quê? O que nós observamos aqui? Nós observamos, amados, um homem comum. Quem que era João Batista? Um homem comum, igual a qualquer um de nós estamos aqui. Se você estivesse preso também, se você soubesse que a morte ia chegar até você, você também passaria por os mesmos transtornos psicológicos que ele não passou, pela pressão que ele estava passando. Um homem comum. Só que esse homem comum, amados, ele estava lá batizando nas águas. Diga assim: porque Deus o havia chamado para essa missão. Aquele homem estava lá no Rio Jordão batizando nas águas, e a palavra de Deus fala que de repente ele olha para o lado e vê, né, o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus aproximando dele, e
ele olha e fala assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Jesus, eu vim aqui para ser batizado. Calma aí, velho. O Senhor que deve me batizar e eu vou batizar o Senhor? Aí Jesus olha para ele e fala: convém que se cumpra a justiça. Isso é poderoso demais. Você sabe por quê? Porque João, amados, João, ele não era maior, né, vamos dizer assim, do que Jesus. João era de fato um homem pecador. Mesmo que ele era um nazireu, vivia em santidade, ele entra lá no Romanos 3, 21, né, 23 na verdade: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos carecem da misericórdia de Deus. João estava nessa classe. João era falho. João não era perfeito. Perfeito era aquele que estava vindo para ser batizado por ele. Mas tem um detalhe aí. Jesus vem e fala: eu vou ser batizado pelo Senhor, por você. E João fala: o que é isso? Essa atitude você deve cravar no seu coração. Para você reconhecer alguém que foi chamado por Deus, você sempre vai ouvir isso. Sempre. Sempre alguém que foi chamado por Deus, ele se sente inapto. Ele se sente menor do que o que lhe foi dado. Ele fala: logo eu, né? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Já vi essa história antes. Quando já viram essa história da glória a Deus? Porque Moisés aqui em Êxodo, capítulo 3, verso 10 e 11, quando ele é chamado por Deus, diga por Deus. Por que Moisés é chamado? Por Deus. Moisés aqui em Êxodo, capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha a mesma conversa lá de João aqui, ó. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, Deus, que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Você quer conhecer o coração do homem e da mulher que foi chamado por Deus? Você vai ouvir isso do lado dele. Eu não tinha condições de estar aqui. Eu não tinha condições de viver o que Deus tem para mim viver. Mas Ele quis assim. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ele quis assim. Por quê? Porque Ele olha para dentro dele e Ele não vê nenhuma condição. Mas quando Deus opera nele, Deus dá condição para que ele possa executar o que ele tem que executar. Esse é o detalhe de todo homem e toda mulher que foi chamado por Deus. Ele vai se sentir indigno daquilo lá. Ele vai se sentir menor do que aquilo lá. Vamos ver outro exemplo? Juízes, capítulo de número 6, verso número 15 e 16. Olha o que diz. E ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um homem só. Glória a Deus. Então, quando Deus vem chamar o Gideão, ele fala: Deus, mas deve ter alguém aí mais apto do que eu. Você já pensou isso? Tem pessoas melhores que você? Já pensou nisso? Tem pessoas que, se fizesse o que eu faço, seria melhor que eu. Tem pessoas que seria muito mais fácil fazer isso. Mas tem uma justiça operando aí. Qual que é a justiça que está operando aí? É que não é se você sabe ou não sabe fazer. Não é se você é o cara para fazer ou não é o cara para fazer. A justiça que opera aí é: ele quis assim e pronto. Ele quis assim. Por que Deus não escolheu lá um Pilatos para ser o que batizava? Por que Deus não escolheu o mais rico daquela cidade? Porque Deus queria encontrar
o coração de João Batista. E Deus havia separado João Batista desde o início para poder viver tudo aquilo lá. Quantos compreendem isso? Então, amados, João de fato ele se sentia indigno de batizar Jesus. Para qualquer um de nós, homens comuns, essa realidade era inviável. Ou seja, pensa você em sua casa, não, pensa você na igreja, né? Pensa você no encontro com Deus, né? E Jesus vai lá e para lá e fala assim: vim aqui, para quê? Põe a mão na minha cabeça aqui, ora por mim aqui. Calma aí, ué. Como é que é esse negócio? Era inviável para qualquer um de nós, amados, que nós tivéssemos autoridade para fazer o que ele fez, o que João Batista fez. Era inviável para nós, ou seja, Jesus, nós estamos falando aqui de Jesus, e João Batista havia sido escolhido para eles. Quantos entendem isso? Dão glória a Deus. Porém, Deus havia separado João para essa obra, e João, com a unção de Deus, se tornou apto para poder batizar nas águas, não só o Senhor Jesus, mas qualquer ser humano que viesse naquele lugar, ele estava apto para batizar. Então vai vir agora a majestade e tal, o Pilatos, né? Os faraós lá da vida traz. Quem batiza? João. Quem faz isso? João. Por que ele vai batizar? Porque Jesus escolheu ele. Quem batiza? João. Por quê? Porque isso é justo, Deus quis assim. Mas João tem um defeito X. João que Deus escolheu, pronto, acabou. Quantos entendem isso? Declara comigo em nome de Jesus: esse é o meu chamado, é executado debaixo de uma unção. Sabe o que é essa unção? Unção, nós podemos traduzir pela capacidade do alto. Então você está vivendo o ministério, amado, não é porque Deus olhou para você e viu habilidades em você que facilitava você a fazer o que você está fazendo. Não, é porque quando Ele te formou, quando Ele gerou você no ventre da sua mãe, Ele colocou habilidades em você que requeriam para o tempo que você será usado como instrumento dele. Não é porque você acha que é por causa de X, porque eu fiz um curso tal aqui. Não tem nenhum discípulo que formou em nenhuma faculdade. Nenhum deles, né, exceto Paulo, tinha tanto conhecimento. Mas quando Deus, nos céus, deu autoridade para que o fôlego de vida entrasse dentro deles, Deus colocou tudo o que era necessário para que eles tivessem capacidade de, em justiça, viver o que Deus queria que eles vivessem. Consegue entender isso? Porque há uma visão grossa disso, e essa visão ela deve ser mais aprofundada. Por quê? Porque Deus quis assim. Continuando, declara comigo: Deus habita em mim. Diga com autoridade, diga: Deus habita em mim. Eu sou o canal por onde Ele faz a sua obra. Diga assim: eu não faço a obra de Deus por mim, mas sim por Deus. Essa é a realidade que destrói todos os nossos argumentos humanos. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Deus quis assim, né? E há de encontrar no nosso coração um sentimento que ele deve ser presente todo dia. Qual? Eu sou indigno para esse lugar. Sou indigno, não merecia estar aqui nesse lugar. Eu sou indigno de viver o que estou vivendo. Eu vejo que Deus foi generoso comigo. Quantos sentem a generosidade de Deus? Quem não sente a generosidade de Deus deve procurar isso, abortando toda a sua estrutura humana. Amém? Por quê? Porque nós exercemos o nosso chamado por causa da justiça de Deus. Quero finalizar aqui concluindo aqui essa parte da justiça de Deus, do nosso ministério, do nosso chamado, é que Deus, escolheu homens que o representam. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso número 12 e o 13. Olha o que diz. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem. Tratai-os com estima e com amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amados, é tão poderoso isso, que toda obra que é executada na terra por qualquer religião, né, ela vai exigir do homem. Eu vivi numa família que eles mexeram muito com o espiritismo, e lá eles falavam que sempre um espírito precisava de um cavalo. Era alguém onde o espírito descia, e daquele cavalo, que era uma pessoa, Deus, o inimigo na verdade, fazia toda a obra maligna que ele queria fazer por meio daquele cavalo. Aquela pessoa era o canal onde o demônio manifestava para poder falar no meio daquele povo, para poder pedir as oferendas que pedia: pinga, farofa, galinha, bebida, tudo isso. Consegue entender isso? Isso é uma realidade. Você sabe por quê? Porque no mundo espiritual, para que ele possa se materializar, ele vai exigir de uma parte material. Ele vai exigir de alguém que tem uma matéria. No espiritismo também eles manifestam lá em cabritos e tantas outras coisas mais. Isso é uma realidade do mundo espiritual. Qual que é a realidade do mundo espiritual? Para ele se materializar e cumprir a vontade do espiritual, vai requerer de alguém que tem uma carne, que é matéria. Vira para o seu irmão aí. Diga assim, em nome de Jesus. Deus, Ele manifesta, Ele habita na sua vida para poder fazer, para poder materializar a vontade dEle sobre você. Como que Deus vai, por exemplo, manifestar a vontade dele? Sua vida. Tudo bem, pastor? Então, uma vez eu senti no coração de fazer uma cesta básica na época, e eu estava indignado. Na verdade, eu não estava nem querendo dar uma cesta básica, mas eu estava com tanta raiva de uma situação que eu vi. Eu falei, eu vou pegar o que eu tiver de dinheiro e vou comprar um alimento, vou levar para o irmão tal. Aí eu cheguei lá com esse alimento, o irmão falou assim: glória a Deus, porque hoje não tinha nada para comer aqui em casa. Ou seja, Deus usou a minha matéria, usou a minha vida para poder cumprir, para poder socorrer, para poder fazer uma obra na vida daquele irmão. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Só que também, há um tempo atrás, já compartilhei com os irmãos aqui. Um dia eu estava em casa, vivia no mundo, Deus usou minha sogra como instrumento dele para falar: você precisa tomar vergonha na cara. Porque muitas vezes nós queremos um homem para nos abençoar, e nós olhamos para o céu com glória a Deus. E nós esquecemos também que o homem é um instrumento de Deus para poder nos exortar, nos corrigir, nos ensinar e nos apontar para o alto. Quantos entendem isso? Então, amados, Deus, Ele escolheu o homem como habitação dele. Se Deus tem alguma coisa para falar com você, Ele vai usar o seu líder, Ele vai usar alguém que está bem perto de você para poder falar com você. Você está arrogante, egoísta, o ego está alterado. Deus vai usar alguém que está muito perto de você, o seu líder espiritual. Se Deus tem que direcionar a sua vida, Deus vai usar um homem, alguém que está perto de você para poder te instruir, para poder te direcionar. Mas muitas vezes a pessoa fica: Deus, fala comigo, preciso ouvir tua voz. Aí uma criancinha vem
falou uma coisa, não dá nem ouvidos para ela. Aí vai para a célula, o líder fala alguma coisa. Deus fala comigo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A palavra do Senhor diz. Tudo que Deus tiver que fazer na sua vida, Ele vai usar alguém que está do seu lado para operar. Deus nunca vai operar na sua vida sem que Ele use um canal, alguém que vai materializar a vontade dEle para tocar na sua vida. Até para te exortar, até para ser uma lixa, a Bíblia fala, tem a lixa. Alguém chato. Nossa, tem gente chata. Você fala, nossa, essa pessoa é chata. Aí você pega um vídeo e fala, nossa, é igualzinho eu. Porque o chato para você é o que é igual a você. O arrogante para você é o que fala igual a você. O que não presta, né? Presta. Aí você vê o jeito que fala. Aí você pega um vídeo seu. Ou então grava no seu celular sua conversa o dia inteiro. Nossa, mudar a coisa aqui, que arrogância é essa? Quantos entendem isso? Vira o seu irmão com carinho e fala assim: Deus continua se manifestando por meio dos homens. De fato, nenhum homem, amado, é digno de viver ou ministrar sobre o povo de Deus. Eu não sou digno de estar aqui. Quantos erros que eu tenho, quantas falhas que eu tenho, mas eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Foi Ele que me colocou aqui. E Ele é o que põe e Ele é o que tira. Ele é que faz a obra. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que nenhum de vocês. Eu entro com Romanos 3:23 da mesma forma. Eu pequei também. Fui destituído da glória de Deus. E para voltar para Ele, eu tive que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Do mesmo jeito. Agora olha o detalhe. Eu não sou digno de estar aqui, mas a justiça de Deus me trouxe para cá. A vontade de Deus me colocou aqui. Para quê? Talvez para te perturbar. Pronto. Talvez é isso. Quantos podem dar glória a Deus? Mas também talvez para te ajudar. Né? Porém em Deus, os homens são escolhidos para representarem Ele e sua liderança. E nos instrui a atentarmos a Ele, como está escrito no 13 de Hebreus. Vamos ler? Hebreus capítulo de número 13, verso número 7 ao 17. Olha o que está escrito aqui. Nós vamos ler o 7 e o 17 e o 18. Hebreus capítulo 13, verso 7. Olha o que diz: lembrai dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imita eles na fé. Um detalhe aqui, dá tempo de eu falar. Você não lembra do seu líder só no dia da desgraça, né? Tem gente que só liga para falar a calamidade. Pastor, abri agora a perna que está aberta, ora por mim. Pastor, isso. Lembra também do dia, igual o Diogo ali, quando eu lembro de você. Ele falou assim, ligou para mim, eu falei, Diogo ligando, pastor, arrumei um emprego, glória a Deus. Que um dia ele vai ligar, pastor, arrumei a esposa. Né, Diogo? Conta também bênção, amado. Lembra do seu livro quando tem bênção. Porque é só miséria, é só coisa ruim. Pastor, olha, porque o pai do meu padrasto, tá, o pai... Não, comece a contar bênção. Pastor, caiu um dinheiro na minha conta que eu nem esperava. Vou ficar tranquilo, não vou te pedir dinheiro emprestado não. Olha no verso 17 e 18. Obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Como você tem lidado com sua liderança? Você tem deixado eles gemendo. Não estou nem aguentando, nem ir para a igreja. Quem foi líder abençoado? Pressão demais, problema demais. É guerra atrás de guerra. Quando o seu líder está gemendo,
Deus também está gemendo junto com ele. Quando há um peso, quando você é aquele que traz peso, que traz uma carga desnecessária, o seu líder também, junto com Deus, está carregando essa carga. Agora calcula um negócio aqui comigo, em nome de Jesus. Você sabe aquele pior cara que tinha na escola lá, os homens estão aqui, aquele que, se você vacilasse com ele te arrebentava. Aquele que você não podia caçar confusão com ele hora nenhuma, queria te pegar no lugar que você estivesse. Era ruim mexer com ele. Agora imagina mexer com Deus. Né? Imagina alguém, igual Davi falou, enquanto eu amo e oro por eles, eles planejam mal contra mim. Como seria isso? Como que você quer que Deus olhe para você com um olhar de amor e você dando trabalho? Facilita o negócio, facilita a jornada. Mãe, o que tem para fazer? Estou pronto para fazer. Pai, o que tem para fazer? Pelo amor de Deus, fala, eu quero te ajudar. Como é que funciona isso? O pai chega em casa, a casa está uma lambança. Mas eu trabalhei o dia inteiro, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não vou aguentar essa vida. Mas é lógico que não vai aguentar. Por quê? Porque está trabalhando para ajudar a família. Enquanto está trabalhando, os filhos estão dando muito trabalho. Enquanto um líder geme, Deus também geme junto com ele. Entende isso? É Ele que está operando essas coisas. Então facilita as coisas. Facilita. Pastor, como que eu facilito? Cede para Deus. Porque chega uma hora que os dedos começam a gemer. Aí quando ele geme, aí o trem fica difícil. Porque aí o autor de Hebreus fala, que proveito tem nisso? Proveito que tem, eu tinha te falar. Eu pergunto se você, mãe, pai que está aqui, proveito que tem que seu filho dá trabalho para você. Você está junto com ele. Você está trabalhando por ele. Você está pagando o preço por ele. Que proveito que tem então dele dar o trabalho? Ao contrário. Não tem proveito nisso, não tem proveito nenhum, diz a Bíblia. Então, facilita. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Orai por nós, diz o texto aqui, ó. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, que velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria. Diga assim, alegria. Seu líder está alegre, você? É uma pergunta que eu te faço. Seu líder está olhando e você, mas que... Né? Tem um discipulado que a gente faz, tem hora que você fala, cara, que loucura. Você sai de lá voando. Seu líder está alegre, você? Se você não tiver, ele está gemendo. Se ele está alegre com você, Deus também está alegre com você. Vinícius sempre fala isso para mim, fala, pastor, você está alegre comigo? Eu falo, por que, Amado? E se você estiver alegre, Deus vai estar alegre. Se não tiver, já fala aí. Então tem alegria nesse negócio, diga assim, na representação de Deus, tem como eu alegrar. Então alegre. Traz alegria no coração do líder. Traz alegria no coração dos seus pais, lá da sua casa. Nossa, mas né, tem pai que fica preocupado o tempo inteiro. Chora, né? O filho, pai chorando, mãe chorando, por quê? Nossa, que preocupação, estou triste, estou preocupado porque o filho não apontou para o alvo, não fez o que tinha que fazer, que tristeza. Tudo que eu quero no caso da Carol é só que eles façam o que é correto, vai para o alvo. Não precisa dar nem R$1. Todo o investimento que eu fiz neles é para eles fazerem outros. O que eles devem para mim é só honra. Só que se eles der trabalho, aí eu entristeço. Aí o coração entristece. A representação de Deus, amados, ela ainda continua. Deus continua manifestando em pessoas. Deus vai falar com você através de sua liderança. Deus colocou, quem colocou diante de você, a justiça dele colocou para poder te ajudar. Agora imagina alguém te tirando do buraco e você chegando a faca nas costas dele. Como é que funciona isso?
Pelo amor de Deus. Isso é injustiça. E quando você atacar ele, você está atacando Deus. Eu te pergunto, como você vai vencer Deus? Que proveito tem nessa briga? Não tem proveito. Nós estamos aqui como liderança, não é porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Isso nos constrange também. Isso nos constrange também, eu falo para você. Mas atentar contra isso é atentar contra o próprio Deus. Não é atentar contra pessoas. É atentar contra Deus. E que proveito nós temos nisso? Eu te pergunto. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.